Graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, o que Deus está fazendo, através de tudo aquilo que Ele tem derramado sobre nós, entre no nosso site casanarrocha.com ou então pastorgiovanni.com. Esse é o dia que Deus preparou para nós, nessa manhã maravilhosa. Estamos aqui para continuar o nosso estudo da nossa série dos Salmos, né? E nós estamos no Salmo 37, versículo 21. Abra a palavra de Deus comigo no Salmo 37, versículo 1. Aqui, o título, desse salmo é bem interessante. Ele fala sobre a temporária felicidade dos perversos e a verdadeira bem-aventurança ou vida abundante que os justos têm. Então, o tempo todo o salmista, aqui no caso Davi, mostra o contraste entre a vida do ímpio e a vida do justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que vive como se Deus não existisse. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso a partir do versículo 21 do Salmo 37. Se você quiser assistir os nossos outros dois momentos, é só você seguir o nosso Instagram, aí está disponível. Também estamos no Facebook, pastor.gil, e também no Facebook da igreja, Igreja Casa na Rocha. Siga-nos nas redes sociais, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então vamos lá, Salmo 37, 21, o texto sagrado diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Olha a diferença aqui, o contraponto, o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio pede emprestado, dinheiro emprestado, coisas emprestadas e não paga, não devolve, engana, rouba, de alguma maneira extorque outras pessoas. Já o justo, aquele que anda com Deus, aquele que anda na linha, é um bom pagador. Além de ser um bom pagador, ainda tem para dar, se compadece, é movido de compaixão, de misericórdia, de generosidade, de graça em favor dos outros. É claro que aqui Deus pede de nós que nós ajudemos em questões básicas as outras pessoas, não é em luxo, não é em ostentação, não é em coisas supérfluas, mas sim naquilo que realmente o nosso próximo, ou seja, aquele que está com necessidade, próximo a nós, seja entes queridos, familiares, amigos ou pessoas comuns, possam ser supridas dentro das suas necessidades básicas, que é o que comer, o que vestir, e onde morar. Isso é muito importante, questões básicas da vida, dentro das nossas possibilidades. O justo se compadece e dá. Então nós vemos aqui a virtude da misericórdia, a virtude da generosidade, a virtude da compaixão com aqueles que sofrem. É uma característica de quem é justo, de quem anda com Deus. Versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Quem é que Deus amaldiçoa? O ímpio. Aquele que não se arrepende, aquele que vive uma vida toda errada, aquele que não está nem aí para Deus, aquele que promove o mal a outras pessoas, esses serão exterminados da terra. Nós vemos em várias passagens aqui do Salmo 37 que eles serão desarraigados, serão aniquilados, serão tirados da terra. A sua memória não será mais lembrada, ficarão no ostracismo. Bem diferente do crente. O crente no 22 diz: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Aqui fala de uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abundante. Se nós andarmos com o Senhor em novidade de vida, ou seja, na nova vida que Jesus oferece para nós, nós possuiremos a terra. Teremos longos dias sobre a terra. E ainda mais, um dia voltaremos com Cristo dos céus sobre a terra, para herdarmos a terra numa posição gloriosa, numa posição de governantes do próprio Cristo, que estará reinando sobre toda a terra em graça e glória. Louvado seja o nome do Senhor. 23, Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Olha que coisa linda. Como a gente está trilhando os caminhos de vida eterna, como a gente está trilhando ou dando passos no caminho de Deus, Deus firma esses passos. Aqui nós vemos a palavra firmeza. Firmeza fala de estabilidade,
Imagina em sonhos, planos, projetos, Deus firmando, Deus estabilizando, Deus fazendo. Por quê? Porque Deus se compraz nos seus filhos. O Senhor se compraz, né? Se alegra, desfruta, tem prazer de abençoar aqueles que trilham o caminho do Senhor, aqueles que andam com Deus. Então lembre-se disso, o Senhor é quem vai firmar os teus passos. O Senhor é que vai se alegrar do caminho que você tem trilhado com Deus. Agora, é claro, existem outros caminhos, caminhos paralelos, né? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é uma porta estreita, né? Que tem as suas dificuldades, mas conduz à vida eterna. O caminho desse mundo, né? É um caminho largo, espaçoso, fácil, né? Com aparentes ali prazeres efêmeros, mas ele vai se afunilando e o fim do caminho mundano, o caminho sem Deus, é a condenação eterna. Então, trilhe caminhos corretos. Caminhos fala de escolhas, de decisões, de sementes para o nosso futuro. No 24, Salmo 37, 24, se cair aqui o justo, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que promessa tremenda. Quem é que nos segura pela mão? O Senhor. Quem é que nos levanta quando tropeçamos? O Senhor. Pela sua graça, pelo seu Espírito, Ele nos levanta emocionalmente, espiritualmente. Quando tropeçamos, quando falhamos, Deus não nos deixará prostrados, caídos, abatidos, derrotados, destruídos. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como estamos em Cristo, nesse posicionamento de fé, de salvação diante de Deus, Ele vai nos segurar pela mão. E quando Ele nos segura pela mão, Ele nos levanta, Ele nos ergue a lugares mais altos, a novos patamares, a novos momentos maravilhosos com o Senhor. Versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Davi, né, aqui já com uma idade mais avançada, não sabemos exatamente que idade, mas olhando para trás na sua vida, ele está dizendo, ó, eu já fui mais novo lá, eu já vi muita coisa, agora já tenho mais idade, já sou mais maduro, mais velho, com mais idade mais avançada. Mas uma coisa eu nunca vi, o justo desamparado. Então é tremendo isso, gente. Se nós caminhamos um caminho de justiça, o caminho de Deus, o caminho de vida eterna, um caminho de fé bíblica, confiança na obra de Jesus, naquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, uma vida de obediência, jamais o justo será desamparado, decepcionado, frustrado com relação a Deus. É claro que com relação aos seres humanos, nós muitas vezes nos frustramos, nos machucamos, nos ferimos, mas com relação a Deus, irmão, pode ter certeza, você jamais será decepcionado, frustrado ou desamparado. O justo jamais será desamparado. Nem a sua descendência, que está falando de filhos, de legado, nem a sua descendência mendigar o pão, passar por necessidade. Olha que coisa tremenda, você que é pai, você que é mãe, a sua fé é tão tremenda, é tão maravilhosa, que abençoará as gerações que virão debaixo de você. Os seus filhos serão abençoados através da sua fé. A sua fé, a sua honra a Deus, a sua aliança com Deus, abençoará as futuras gerações, porque a sua descendência não mendigará o pão, porque vai ser uma descendência abençoada, uma descendência justa, uma descendência que caminha com Deus. Aqui nós vemos a importância de ensinar aos nossos filhos o caminho de salvação, de ensinar aos nossos filhos princípios e valores do reino de Deus, para que eles também perpetuem essa vida abençoada ao longo das suas gerações e não falte provisão, não falte mantimento, não falte o básico da vida. Deus não nos protege, Deus não nos promete luxo e ostentação, vida de rico, de milionário, não. Deus promete suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. E é tremendo isso. E nós vamos viver com alegria, com felicidade, dentro de um contentamento, porque Deus ama aquele que é seu filho. Versículo 26. E sempre
é sempre compassivo e empresta o justo, e a sua descendência será uma bênção. Quero declarar isso sobre a sua vida, querido. A sua descendência, os seus filhos e filhas, serão uma bênção sobre a terra. Serão herança do Senhor. Serão um presente para o seu coração e para a nossa sociedade, para as futuras gerações. Já tenho visto isso, né? Pela graça de Deus. Meus filhos, graças a Deus, sendo bênção. Foram desde pequenininhos ensinados valores, princípios cristãos. E hoje, graças a Deus, dois já estão trabalhando. Claro que são pecadores, como eu, como você. Mas graças a Deus, até agora não deram trabalho. Nos dão muita alegria no coração. Deus tem tido misericórdia e graça para com eles e para conosco. Nós teremos uma descendência abençoada. Será que você pode falar comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza sobre a tua vida esse Salmo 37, 26. A minha descendência será uma bênção. Assim como a descendência do pai da fé, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, e dela veio o Salvador, Jesus de Nazaré. Nós profetizamos também sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a bênção do Senhor. Seremos compassivos, emprestaremos a outras pessoas, no sentido de que teremos recurso suficiente de ajudar o necessitado, de abençoar aquele que precisa, porque somos movidos de compaixão. Aquele que tem misericórdia, a Bíblia diz, bem-aventurados que têm misericórdia, porque também terão de Deus misericórdia. É o que diz Mateus capítulo 5. Então, a compaixão é isso, é ter misericórdia, é ver a dificuldade do outro e fazer algo nesse sentido. Se mover, abençoar, emprestar, ajudar, ou de alguma maneira fazer a diferença na vida de outras pessoas. Aí entra o 27, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. O homem que é justo, o homem que teme ao Senhor, a mulher de Deus, a mulher que anda fazendo bem e rejeitando o mal, terá uma morada perpétua, ou seja, estabilidade, permanência, legado, descendência abençoada para aqueles que vivem uma vida correta diante de Deus. Vale a pena fazer o bem, vale a pena estar do lado daqueles que fazem o bem, e não dos maldosos, e não dos violentos, e não dos iníquos, aqueles que vivem sem lei, como se Deus não existisse. Aí entra o 28, Salmo 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Deus ama a justiça. Será que você tem sido justo nas suas escolhas, nas suas decisões, no trato com as pessoas ao seu redor? Você tem agido com honestidade, com veracidade, verdade? Ou você tem enganado, lesado, oprimido, maltratado os seus colaboradores, ou então seus chefes? Como é que você tem agido, querido? Você tem sido fiel em todas as coisas? Hudson Taylor, um grande missionário inglês, que fez a diferença no interior da China, ele dizia: fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Justiça fala de fidelidade nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida. Sermos fiéis. Se estamos recebendo dinheiro para trabalharmos um determinado horário, não ficar enrolando, não ficar fazendo um monte de coisa, menos aquilo que realmente nós recebemos para fazer. Então seja produtivo, seja alguém que faça a diferença na sua empresa, no seu negócio, faça a diferença. Isso é justiça, é um princípio de justiça. O princípio de justiça é extraordinário. O Senhor ama a justiça, e quem anda na justiça se torna santo, separado, consagrado. Santo aqui não é perfeito, não é alguém santarrão que se acha melhor do que os outros, acima do bem e do mal, e acaba criticando, julgando, né, através do seu legalismo, oprimindo, falando mal dos outros. Não, santo aqui é uma pessoa separada, consagrada. A palavra santo significa separado para um propósito. Eu e você somos separados para um propósito. Vamos viver a vida mais correta possível dentro do possível. E o impossível entregamos nas mãos de Deus. Aquilo que não damos conta, Jesus deu conta no nosso lugar. Aquilo que não conseguimos fazer, Deus irá fazer, suprindo as nossas carências
e necessidades. Deus não desampara os santos. Deus não desampara os seus filhos amados. Eles serão preservados para sempre. Olha que coisa linda. Ou seja, nós teremos uma vida longa na terra, preservados em vida aqui. E não só isso, teremos uma vida eterna depois, no porvir, no pós-vida, no pós-morte física, teremos uma vida eterna, abençoada. Por isso que serão preservados para sempre. Porque Deus os preservará. A sua alma está no lugar, está na posição mais segura que existe, que é nas mãos do Senhor de Jesus. É tremendo isso. Mas a descendência dos ímpios é diferente. Ela será exterminada, não será lembrada. Não teremos mais dele memória. Pelo contrário, né? A morte do ímpio é até comemorada, porque provocou tantos males na sociedade, contra as pessoas. Então jamais fique do lado da maldade ou da impiedade. Impiedade, o ímpio significa aquele que quebra a lei de Deus, aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que fere a palavra de Deus constantemente e vive produzindo mal e maldade através da sua vida. Versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Essa promessa, é claro, só vai se concretizar quando Jesus voltar para reinar em glória e no final do milênio, o novo céu e a nova terra descer dos céus sobre a terra e se fundir nesse plano completo de Deus profético. Nós estaremos com Cristo, com novos corpos glorificados. E nesses novos corpos glorificados, reinando juntamente com Cristo, nosso irmão mais velho, herdaremos a terra para sempre. Os justos, os santos, aqueles que se separam para um propósito, aqueles que não confiam nos seus méritos, nas suas obras, mas nos méritos de Cristo, na obra de Cristo revelada na cruz. Aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem consertando erros e falhas, aqueles que têm um coração em arrependimento, estes que são justos, porque foram justificados através da obra de Jesus e pelos méritos de Jesus, mediante a sua fé, nós somos justificados e por isso herdaremos a terra e habitaremos para sempre com o nosso Deus maravilhoso, Jesus de Nazaré. E terminamos com 30, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala aquilo que é justo. Toma cuidado, meu irmão, com aquilo que sai da tua boca. Elimine da sua boca toda malícia, toda palavra podre, palavrão, sujeira, besterol. Toma cuidado. A não ser que, claro, seja uma brincadeira que não cause mal a ninguém, que não seja apodrecida, que não seja uma fala maliciosa, vulgar ou maldosa com relação a algo e alguém. Nós podemos, é claro, ser divertidos, né? Bacana, não tem nada de mal você ter bom humor e ter alegria, mas que a sua boca seja uma fonte de bênção. A boca do justo profere sabedoria. Por quê? Porque ele se enche diariamente, aqui como nós estamos fazendo com você, abrindo a Bíblia, estudando a Bíblia juntos. Através da Bíblia Sagrada nós recebemos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo exalta o homem, infla o ego, oprime as pessoas no sentido de que a sabedoria desse mundo promove orgulho, altivez, arrogância, acaba pisando nos outros, vomitando sobre os outros, se achando mais do que os outros, mas a sabedoria de Deus é humilde, é uma inteligência humilhada, quebrantada, na presença de Deus, é uma inteligência que exalta o Senhor. É uma sabedoria. O que é sabedoria? Ver o mundo na perspectiva de Deus. A verdadeira sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado nas minhas rotinas diárias, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala aquilo que é justo, aquilo que é honesto, verdadeiro, íntegro, aquilo que realmente está em coerência com o Evangelho de Jesus de Nazaré, com a palavra bendita do nosso Deus, com a justiça do reino de Deus estabelecida pelo nosso Senhor. Assim deve ser a nossa boca, assim deve ser o nosso falar, um falar que edifica, um falar que transforma, um falar que abençoa e não ofende, machuca, arrebenta pessoas, mas edifica, constrói, estabelece
um falar que abençoa. Abençoe seus filhos todos os dias, não fique ofendendo, ferindo, machucando o seu cônjuge, seus filhos, seus parentes, seus amigos, não. A tua boca será uma fonte de bênçãos, uma fonte de vida, edificará vidas, levantará as ruínas que estavam caídas, como diz lá o profeta, edificará muros, restaurará coisas através da tua boca, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que maravilhoso estar com você nessa manhã estudando a palavra de Deus. Nós estudamos hoje a terceira parte e no próximo encontro, amanhã de manhã, vamos terminar o Salmo 37. Nós separamos em 4 partes, do 1 ao 10, do 11 ao 20, e hoje estudamos do 21 até o 30. Do 21 até o 30, o Salmo de número 37. Um lindíssimo salmo, com dezenas de princípios aqui, extraordinários para a nossa vida pessoal, familiar, para os nossos relacionamentos, para o nosso posicionamento diante de Deus, diante dos homens. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado, assim como eu fui, pela palavra de Deus. Você que chegou agora, né? A Iressa, o Márcio da Ilma, a Ateliê, a K. Godoy, sempre está conosco aqui, a Bruna Zanquete, o Rafael Caprioli, os nossos amados irmãos, José Segatelli Júnior, Precioso, Boca, o Kleber, a Aníssima, todos esses amados irmãos preciosos. Você que chegou aqui no final, perdeu talvez toda a palavra, eu vou deixar disponível aqui no Instagram, você pode depois voltar e assistir toda essa palavra, tá bom, querido? Se você quiser semear também na nossa vida, na nossa família pastoral, no nosso ministério, você tem essa oportunidade através do site casanarrocha.com. casanarrocha.com. Nós também vamos deixar aqui no link da descrição as maneiras como você pode se levantar, movido pelo Espírito Santo, como um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas, restauração de famílias, conquista de almas, pregação em outras igrejas, em outros lugares, edificando o corpo de Cristo. Você pode se engajar conosco no reino de Deus, se tornando um cooperador fiel através dos seus dízimos, das suas ofertas, daquilo que Deus colocar no seu coração para você estar semeando nessa família pastoral. Nós agradecemos a Deus pelo carinho dos irmãos, desde já louvamos a Deus pela sua vida, você que tem colaborado conosco, que a graça e a paz de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe no link de descrição o que você achou desse vídeo, da onde você está nos assistindo, ou qualquer pedido de oração. Tá bom, queridos? E nós vamos terminar, é claro, orando, pedindo, invocando a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Queremos começar esse dia debaixo de oração, debaixo da palavra de Deus, debaixo da unção do Altíssimo. Que seja um dia abençoado, próspero, abastado, as janelas do céu se derramem de chuvas de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua face, juntamente com os nossos irmãos. Obrigado por essa palavra maravilhosa que mostra o contraste entre o ímpio e o justo, entre o santo e o profano, entre aquele que escolhe viver uma vida com Deus e herda a terra, tem uma vida abençoada, tem o apoio, o favor e a bênção de Deus a seu favor, e não apenas ele, mas toda a sua casa, a sua família, o seu legado, a sua descendência será abençoada por causa da sua fé. Ó Deus, que possamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que honram a Deus, homens e mulheres que vivem uma vida segundo os teus parâmetros, segundo a tua palavra, segundo a tua justiça, segundo, Pai, aquilo que o Senhor ensina nas Sagradas Escrituras. Pai, nos ajuda a sermos fiéis nos detalhes da vida, nas pequenas coisas, porque a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus, e nós te louvamos, te agradecemos de todo o coração por cada irmão conectado conosco, por cada dizimista e ofertante. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre cada um daqueles que estão caminhando na nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, todos os domingos às 10 horas da manhã, todas as terças às 20 horas, através do Ministério Itinerante, pela internet também. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa conectada conosco, que a tua graça venha sobre eles, que a paz que excede todo entendimento, que o teu amor seja derramado nos corações, que poderes
sejam liberados dos céus sobre a terra, um poder sobrenatural, uma unção que quebra o jugo, ó Deus, despedaçando toda arma forjada contra os teus filhos, sejam desfeitos, não prosperem, em nome de Jesus. A glória, a graça, a unção, cura, milagres, maravilhas, libertação, transformação, poder de Deus, resposta, causas na justiça sejam liberados, pensões, aposentadorias, ó Deus, libera, Pai, portas abertas de trabalho, de negócios, de emprego, clientes, bênção sem medidas venha sobre os teus filhos em meio a essa crise, essa pandemia, possamos, ó Deus, nos destacar, prosperar, porque o Senhor é capaz de abençoar o teu povo, mesmo em meio ao deserto, nada nos faltará, o justo não mendigará, a nossa descendência abençoada será. Para o louvor e glória do teu nome é o que nós te pedimos de todo o coração, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos de todo o coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Não esqueça, entre no nosso site casanarrocha.com. Que Deus abençoe a sua vida, você que chegou agora, Gabriela e Lu, né, o Teologia Aplicado, nosso querido lá de Brusque também, precioso, o Marco, nosso querido, precioso, que Deus abençoe a tua vida, Marco Aurélio, que Deus abençoe, precioso, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, querido, tá bom? Nesse dia abençoado que Deus preparou para nós. Então entre lá no site, casanarrocha.com, deixa ali a sua semente, oferte, seja um cooperador na obra do Senhor e continue conectado conosco através desse canal, deixando sua descrição, pedidos de oração e compartilhando esse link também com outras pessoas. Um abração, beijão, volte esse vídeo, assiste ele completo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus vos abençoe.